Boa noite, neste vídeo eu vou criar o front-end para apresentar os registros da minha tabela users. Para criar então o front-end, eu vou criar uma div, aliás já criei aqui uma div, vou utilizar também o sistema de grid do Bootstrap, vou criar uma nova div e esta div vai ter então uma classe. Aliás, a div principal tem uma classe de container e tem uma outra classe que é com este nome, tabela users, que depois vai me permitir, quando eu criar uma função em jQuery, referenciar esta classe para efetuar o append da tabela dinamicamente. Aqui vou criá-la estaticamente para poder visualizar no front-end, depois sim vou criar uma função para poder então dinamicamente apresentar os registros. Aqui nesta classe então será classe row. Dentro desta classe row vou criar uma nova div. Esta div vai ter uma classe call md12, vou utilizar todo o espaço desta div. E agora sim vou criar a tabela. Table. Vou utilizar um layout de tabela do Bootstrap. Vou utilizar o layout table. Se eu deslocar-me aqui ao Bootstrap, à documentação do Bootstrap, eu posso consultar esses layouts. Eu venho aqui a Content. Eu estou a utilizar a versão 5.1 do Bootstrap. Aqui em Content, clico aqui em Tables e eu vou usar este layout do Bootstrap, que é o Table. Ora, então aqui será a classe, ele vai ser então esta classe Table. O THEAD também terá uma classe do Bootstrap, que é o Dark. Aliás, Table Dark, assim é que é, Table Dark. E agora sim, vou começar por criar então o cabeçalho da minha tabela. Então, aqui será um t-row, claro. E dentro do tr, as colunas. Serão os ths. th, aqui serão 5 ths, 5 colunas. Ou seja, será uma coluna para o username, para o e-mail, created at e updated at. A última será para as ações, ou seja, as ações serão a ação de editar um registro e eliminar um registro. Então aqui será username, o e-mail, created at e delete e updated at. E por último, então, serão as ações, actions. Vou já criar o tbody, aliás, vou efetuar um refresh na minha página, que a tabela vai ser apresentada estaticamente. Vou fazer aqui um refresh e cá tenho a tabela. Agora, vou criar também aqui já uma coluna, ou seja, aqui será o tbody. Aliás, vou criar uma linha na tabela, com as demais colunas. Aqui será então um t-row. E agora sim, dentro do t-row será os TDs. Então aqui vou já criar, eu vou precisar de 5 TDs. Aqui será TD. Aqui fechar. Ok, vou precisar de 5.
A última TD vai ter então dois botões e um botão então será para editar e outro para eliminar um registro. Então vou criar aqui um button. E fazer um copy-paste, que são dois. Aqui será o primeiro para editar. Eu vou utilizar a classe do Bootstrap, que será um btn primary. E o segundo será um danger, que é um botão de cor vermelha. Então aqui será edit e aqui delete. E antes aqui do table, vou criar aqui um H3 e vou dar o nome de gestão de users, pode ser outro. E vou criar também um botão para adicionar um novo user. Vou fazer aqui um copy-paste, aproveitar já aqui os botões criados. E este botão será add new user. Vou fazer um refresh. Cá está. Vou só criar aqui um margin top. Então aqui em table será margin top de 3. Confirmar. Ok, é isto mesmo. Tenho então criada a tabela. Vou então agora criar uma função em JavaScript e vou recortar a tabela. Ctrl X e vou criar então aqui a função function. Vou dar o nome a esta função de table users. Ela vai receber um parâmetro com os registros da minha tabela users. Então aqui será um parâmetro, vou dar o nome de data. Vou criar, aliás, vou já fazer o paste aqui da tabela em HTML. Que eu vou criar uma constante com o nome div users e vai referenciar esta classe, esta div com esta classe table users. Ok, aqui faltava-me esta div de row. Vou também copiar para aqui, aqui fecha aqui em baixo. Agora sim. E vou criar então, vou referenciar então aqui esta div para efetuar o append desta tabela no formato de string. Aqui então chamar o jQuery e a classe da tabela users. Vou criar uma nova variável e esta variável vai ter o nome de div, que vai representar no formato de string a minha tabela users. Então aqui vou fazer uma concatenação de toda esta tabela no formato de string. Ora, aqui será desta forma. Vou selecionar todos os elementos e então será div mais igual para efetuar a concatenação. E vou também aqui fechar e ponto e vírgula. Vou formatar o código. Faltou este, ok. Formatar novamente. Cá está. E agora sim é só iterar pelos registros da minha tabela users e apresentá-los dinamicamente. Por cada registro eu crio uma linha com as colunas. Ou seja, então será aqui a iteração. Criar aqui uma constante para receber os valores. Vou dar o nome de value of data. E por cada iteração crio uma row com os valores. Aqui será value, aliás, aqui será assim desta forma. Vou concatenar e sim value. Vou só
clicar aqui em users, é id user, fazer aqui um copy paste. Para os outros vou aproveitar e fazer já aqui o copy de value. Para o segundo valor será o e-mail. Para a segunda coluna será então o user e-mail, a chave. A terceira será o created at. E por último, a última coluna será o updated at. Aqui faltam mais para a concatenação. E sim, estes botões, este TD com este TR, também tem que estar aqui dentro. Faltou-me incluir. Agora sim, vou só efetuar o HTML aqui desta string div. E falta-me também passar a função e ela recebe como parâmetro a resposta desta chamada. Se eu agora sim efetuar um refresh e clicar em users, agora sim tenho aqui já a tabela dinamicamente. Vou só dar aqui um espaçamento aqui entre estes dois botões. Aqui no primary vou criar um margin end de 2 e cá está. E tenho assim desta forma criado o front-end que apresenta os registros da tabela users.